O Panorama está de volta e nós conversamos hoje sobre mudanças climáticas. No estúdio, Milton Nogueira, especialista em biodiversidade e mudanças climáticas, e Lisandro Gemiak, que é o coordenador do 5º Distrito Meteorológico. Bom, Milton, eu queria conversar, a gente vai haver agora em Paris a Conferência Mundial do Clima, né? Quais vão ser as prioridades, o que vai ser colocado lá, qual que é a sua expectativa para esse evento? Mostra aí em loco para nós. A prioridade da conferência é isso aqui. O globo. O planeta Terra com os seus oceanos, atmosfera, florestas e o povo. Né? Ela vai ser aqui em Paris, mas ela não é uma reunião de franceses. É uma reunião tão válida para a França quanto para a menor ilha do Pacífico ou para Belo Horizonte. Então, é uma reunião em que países vão tentar fazer um acordo político para as próximas décadas, dizendo o seguinte: tem de diminuir as causas do efeito estufa e também fazer adaptação a esses efeitos. A adaptação é o seguinte: já que o oceano vai ficar mais violento, então vamos remover as populações que vivem à beira do oceano, já que as ondas de calor serão mais frequentes, então vamos mudar o tipo de milho que vai ser plantado. Aliás, a Universidade de Viçosa faz excelentes trabalhos sobre adaptação da agricultura. Então vai ser uma conferência de chefes de Estado, como se fosse uma cebola. Você tem a chefe de Estado, que é o plenário, e depois você tem um grupo de entidades internacionais, das Nações Unidas ou das associações empresariais do mundo, e no terceiro lugar, os representantes da sociedade do mundo inteiro, aborígenes, religiosos, universidades, que vão trazer as ideias para ser discutidas no plenário. Então, é uma maravilhosa feira de ideias. Sim. Como é que o formato da humanidade seria daqui para frente? É como se a gente imaginasse o fim do século XIX, que foi o fim da civilização do cavalo. Era o principal meio de transporte. De repente, ou seja, nós estamos num momento tão marcante assim, de mudança de mentalidade, dessa ordem. De toda a ordem, não só para a agricultura, mas também para transporte, a forma de organizar a cidade, um ponto bem levantado pelo Lisandro, que é a forma de organizar a cidade. Qual é a forma mais interessante? Então, essas são questões que vão ser discutidas, e o que se espera chegar em acordo em Paris é um acordo político valendo para todos os países. Perfeito. Tomara que isso dê certo. E em relação à questão de... O Milton coloca a questão das cidades. Hoje, como é que está o monitoramento da questão do clima em cada cidade? Vamos pegar o nosso aqui. Como é que, por exemplo, a gente percebe, né, como você falou, que a ciência tem que ter dados para comprovar se a coisa está aquecendo ou não, e o porquê a gente vai ver, né, vai estudar também, mas como é que está sendo esse monitoramento? O monitoramento melhorou muito nos últimos anos, né? Principalmente a partir da década de 80, com a invenção do satélite, né? O satélite meteorológico permitiu a gente obter dados onde não era possível, no meio do oceano, no meio dos desertos. Então, toda essa dinâmica do clima, afinal, a atmosfera não tem fronteiras, né? É uma coisa que ocorre lá no Oceano Pacífico. E acontece lá e termina aqui, e vai a consequência de um lugar para o outro. Daqui do Brasil, que é o caso do El Niño, né? O mais famoso fenômeno climático. Mas o monitoramento no Brasil, em termos do Instituto Nacional de Meteorologia, ele é responsável, junto à Organização Meteorológica Mundial, por coordenar as estações meteorológicas, que é as de superfície que coletam dados. A gente saiu de em torno de 300 na década de 90 até final dos anos 2000 para 700 estações. Então a gente está instalando mais estações automáticas, e essa quantidade de dados enorme que a gente tem melhorado o nosso entendimento quanto ao clima do Brasil. Então a previsão do tempo tem melhorado muito nos últimos anos. Mas ainda em termos de clima, que é uma coisa mais ampla, a gente ainda está engatinhando, porque a gente ainda raras as estações que nem Belo Horizonte, que tem 100 e poucos anos de dados. Então, em termos de planeta, mesmo em termos de planeta, ou seja, estamos monitorando há muito pouco tempo para poder entender toda a dinâmica do clima. Então, mas o princípio que o professor Milton citou da precaução é muito válido. Então, já que a gente não conhece o que vai acontecer,
a gente deveria se precaver e tentar diminuir os efeitos que a gente puder. Né? O que a gente pode dizer sobre essa precaução, Milton? Você já falou aí do desmatamento, da questão da diminuição de emissão de gases. O que mais preocupa? Vamos dizer assim, a gente pode dizer que há países que estão fazendo a lição de uma melhor forma do que outros. Como é que você vê essa situação? Isso tem países. E o Brasil é um deles. Que está fazendo? Está fazendo bem feito, há muito tempo. O etanol, a hidroeletricidade são energias renováveis. O Brasil é líder nisso. Quando o embaixador do Brasil pede a palavra, há um silêncio no plenário para saber o que o Brasil... O que o Brasil está pensando? Então o Brasil está à frente disso? Mais que outros países? Há muito tempo o Brasil é das lideranças das discussões climáticas, assim como também da biodiversidade. Então o Brasil é um país de grande projeção política no mundo nesses dois assuntos. Mas o princípio da precaução diz o seguinte: não vamos esperar a criança chegar a 40 graus. Se ela já está com 37, depois vai com 38, e ao mês passado ela também teve febre, eu vou levar ao médico, eu não vou esperar todos os termômetros da casa serem usados durante muitos anos. Então é o princípio da precaução para o planeta, para o comportamento das florestas, dos oceanos, assim. E esse princípio é um princípio político, porque ele permite aos parlamentos do mundo inteiro a acelerar decisões, mesmo se não tiver todo o conhecimento científico estabelecido, ou mesmo se o mundo empresarial ainda não quiser. Mas se houver indicação que precisa ser feita, então o princípio da precaução é muito importante. Perfeito. Queria trocar um pouquinho de assunto, mas que tem a ver com isso, é a questão das geleiras. A gente vê, às vezes, essa questão de geleiras derretendo e bloco de gelo. Por que isso acontece e quais as possíveis consequências disso? Isso acontece, como eu te falei, ainda temos um pouco de monitoramento a respeito das geleiras. Monitorar lá é mais difícil, às vezes, que monitorar. Com a era dos satélites, né? Então, a partir da era dos satélites, da década de 80, começou-se a ver que elas têm um ciclo anual de congelamento e descongelamento. Um ciclo natural, que a gente ainda não conhece direito qual é a relevância disso. O que tem se notado é que lá no Ártico tem descongelado muito acima do que normalmente do que se monitorou do que nos últimos anos, isso. Mas em compensação, eu li um estudo agora recente que na Antártica a massa de gelo está aumentando. Então o planeta ele tem diversos sistemas. Então vamos até mostrando, está saindo daqui e indo lá para baixo? Como isso, então vem um para ciclo. o oceano. Vem para o oceano, mas por que está congelando lá embaixo? Mas é difícil de explicar ainda. Ainda não se sabe. Ainda não se sabe. Assim. É a mesma coisa que a origem do El Niño, que ocorre aqui no Oceano Pacífico. Vamos mostrar, né? Dá para mostrar aí esse lado aí? Isso, aqui nesse oceano, é o aquecimento dessas águas aqui que começa a ocorrer, a gente não sabe qual o efeito de causa ou consequência. Se é o aquecimento das águas que começa a diminuir os ventos, ou se é a diminuição dos ventos que começa a aquecer a água. Né? Entendi. Então, e esse fenômeno também provoca mudanças climáticas no globo todo. Então, do mesmo modo, o congelamento e o descongelamento tem uma parte natural. Mas quando começa a acontecer coisas que a gente nunca viu, então aí a gente começa a ficar preocupado. Né? Pois é. Como, por exemplo... É por causa da aceleração, né? A aceleração das geleiras. A gente pode citar aqui a temperatura esse ano aqui em Belo Horizonte, que bateu recordes, né? Chegamos aqui em Belo Horizonte acima dos 37 graus. Pois é. Né? Então, aí a gente começa já a ficar meio preocupado, né? Quando começa a ocorrer recordes muito próximos um do outro, a gente percebe algum tipo de mudança, né? Lisandro, a gente está chegando ao finalzinho do programa, tem alguma coisinha que você gostaria de complementar aí para a gente deixar para o nosso... Eu acho que assim, o que vale desse ponto de vista todo do aquecimento global e das mudanças climáticas é a gente repensar a nossa vida, como é que a gente está vivendo a nossa relação com o planeta. Então a gente está sendo educado sempre por consumismo, trocar de carro todo ano, trocar de celular toda vez que aparece um novo. Então essa nossa relação a gente tem que repensar as nossas necessidades básicas, né? Então é muito provável que num futuro não muito longo
a gente vai sofrer muito as consequências desse nosso consumismo desenfreado. Né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, um exemplo que eu sempre falo, do Ribeirão Arruda. Você imagina que área de lazer a gente teria se ao invés de ser concretado todo, ele tivesse 20 metros de mata de cada lado. Qual a qualidade de vida que a gente teria aqui em Belo Horizonte? O ar ficaria melhor. Se tivesse. Se tivesse isso, a gente teria uma área de camping, sei lá, de fazer churrasco no final de semana na beira do Ribeirão, né? Se não tivesse a poluição que a gente mesmo que fez. Então, esse repensar o nosso modo de vida é que é o grande ponto fundamental dessa ampla discussão sobre mudanças climáticas, aquecimento global. Mesmo que cientificamente ainda não tenha 100% de certeza. Mas essa discussão é a que vale a pena. Como diz o Milton, prevenir é melhor que remediar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o Lisandro, agradecer o Milton e a você aí que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.